Vamos para mais um podcast Visão da Engenharia, aqui no Instituto de Engenharia em São Paulo. E hoje nós vamos tratar de um importantíssimo tema para a população e para o Brasil e para o desenvolvimento do Brasil, que é ferrovias e projetos ferroviários. Hoje recebemos aqui a presença do Vicente Abate, que é presidente da ABFER, a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Muito obrigado pela sua presença, Vicente. Recebemos aqui o presidente também do Instituto de Engenharia, José Eduardo Jardim, a Miriana Marques, que é a vice-presidente de Administração e Finanças, e o Ivan Weitele, que é o vice-presidente de Atividades Técnicas do Instituto. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. Acho que em 2013 a gente teve a oportunidade de conversar lá na Fiesp, tive a oportunidade de fazer uma entrevista com você, e naquela época nós estávamos num desenvolvimento bastante grande de obras de engenharia no Brasil, e você estava bem otimista com o setor de ferrovias no Brasil. De lá para cá, como isso evoluiu? A gente sentiu que alguns projetos grandes que poderiam sair do papel ainda não saíram, alguns estão avançando, nós temos alguns projetos importantes, como o trem intercidades, agora parece que vai sair do papel. Seria muito importante essa tua visão hoje, esse antes e hoje. Ok, Regis, muito obrigado, primeiro pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui com você e estar aqui na Casa da Engenharia com o nosso presidente Jardim, com o Ivan e a Miriana. Então eu agradeço novamente por essa oportunidade. De lá para cá houve evolução, sem dúvida nenhuma. Uma primeira que eu posso dizer já de início é o Marco Legal das Ferrovias, que foi instituído em dezembro de 2021. Principalmente para a área de cargas, mas na área de passageiros também tivemos o plano de mobilidade urbana. Então, muitos eventos ocorreram de lá para cá e a gente continua com aquela ideia de que o transporte ferroviário, o setor ferroviário como um todo, ele é promissor. Agora, o que a gente precisa é transformar esse tipo de ideia de que ele é promissor em efetivamente ele deslanchar. Então, a gente não vê esse movimento de que a gente tem crescido. E eu digo isso por alguma razão. Embora tenha vindo o Marco Legal das Ferrovias e outros eventos, né, se nós pegarmos de lá para cá, na época do ex-presidente Temer, nós tivemos vários eu diria, eventos que aconteceram no país, principalmente trazidos pelo Ministério da Infraestrutura, que foram as renovações antecipadas das concessionárias de carga, o marco das autorizações ferroviárias e muita coisa também no transporte de passageiros. Então, como você bem mencionou no início, nós temos aí, no dia 29, daqui 2 dias, um evento de extrema importância. Na minha visão, é o resgate do transporte ferroviário de passageiros no estado de São Paulo. Nós tivemos, na década de 70, 100 milhões de passageiros por ano transportados no país e 80% disso no estado de São Paulo. Então, nós tínhamos ferrovias que percorriam toda a região do interior, 5 ferrovias antigas, e que traziam as pessoas para São Paulo e as levavam para o interior. Tínhamos São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e tudo isso aí acabou sendo desativado com o tempo. O que nós temos hoje de transporte ferroviário é um transporte urbano, dentro das principais cidades do país, como é o caso de São Paulo, Brasília, Fortaleza, e Salvador e outras capitais do país, inclusive em São Paulo, não só a questão da cidade de São Paulo, mas temos o VLT da Baixada Santista, como temos também o VLT Carioca. Então, muito se fez de lá para cá, mas falta ainda muita coisa. Então, nós temos aí 30 mil quilômetros de ferrovias de carga, que, grosso modo, 1/3 densamente utilizados, outro terço subutilizados e o terço final totalmente desativados, que a gente precisa cobrir
e há uma cobertura possível através das chamadas short lines. E no caso de passageiros, nós temos 1.116 quilômetros, como eu falei, urbanos, e que carece de que a gente tenha transportes regionais ao longo dos vários estados do país. Então, a situação mais ou menos é essa, mas nós estamos otimistas que tudo isso possa se concretizar. Vicente, você explica isso, é falta de financiamento ou falta de fechar uma conta da ferrovia, do projeto ficar em pé? De um tempo para cá, o governo, principalmente federal, ele estipulou que os investimentos seriam privados. Então, a iniciativa privada está pronta para isso, mas ela tem as suas limitações naturais. Em toda a ferrovia, principalmente na área de passageiros, no mundo todo, existe a infraestrutura por conta do Estado. Então, aqui no Brasil não deveria ser diferente. A iniciativa privada não conseguirá fazer sozinha os investimentos no transporte de passageiros sobre trilhos. Na área de carga já é um pouco diferente e a iniciativa privada tem se proposto e tem conseguido. Eu mencionei o caso das renovações antecipadas, já ocorreram 4 renovações da Rumo Malha Paulista, da MRS e das 2 ferrovias da Vale. E nós estamos, assim, perto de termos uma audiência pública da FCA, que seria praticamente a última de grande porte, em que a gente teria toda essa transferência para a iniciativa privada transferência não, a iniciativa privada já tem essas concessões desde há quase 30 anos atrás, mas a renovação desses contratos para continuarem na iniciativa privada. Então, a nossa ideia é de que os investimentos serão feitos, cujos investimentos têm sido feitos não só pelo governo, por parte da Valec, que hoje é Infra SA, mas também pela iniciativa privada. Por exemplo, nós temos um trecho de ferrovia de 700 quilômetros, iniciado recentemente pela Rumo, para ligar Rondonópolis à região de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Nós temos um empreendimento da Vale de Água Boa até Mara Rosa, na confluência com o Norte-Sul, que é da Vale como um investimento cruzado decorrente da renovação da Estrada de Ferro Vitória-Minas. E temos outros investimentos que vão ser feitos ao longo do tempo, no sentido de incrementar a malha ferroviária do país, tanto de carga quanto de passageiros. Presidente Jardim, com a palavra. Meu caro colega, amigo Vicente Abate, seja bem-vindo aqui no Instituto de Engenharia. Para nós aqui é um privilégio muito grande poder ouvir a sua balizada opinião sobre ferrovias. Eu acho que poucos engenheiros, poucos colegas no Brasil têm condição de discorrer sobre esse tema como você tem. E o Instituto de Engenharia está muito interessado em ouvi-lo. Se nós olharmos para o nosso grande Brasil, nosso país territorial, nós vemos que o Brasil é abençoado. O Brasil tem ferrovias, o Brasil tem rodovias, o Brasil tem hidrovias, o Brasil tem aerovias e tem dutovias. Ou seja, nós temos um complexo de transporte enorme, né? Eu gostaria de ouvir de você o seguinte, né? Na realidade, eu acho que existe, né? Eu me lembro dos meus tempos de faculdade, né? Na cadeira de transportes, né? Os professores já falavam da importância da ferrovia, e se a gente olhar a história do Brasil, a ferrovia tem, sem dúvida nenhuma, uma importância fundamental na história do nosso país. Eu perguntaria a você o seguinte, numa visão geral, você acha que nesses últimos anos nós evoluímos, nós estamos ganhando espaço? O que está sendo investido, e o cuidado que o governo está tendo com as rodovias, com as ferrovias, inclusive tratando das concessões que estão aí presentes, né? Qual é a sua opinião, de uma maneira geral, sobre esse momento? E como o Instituto de Engenharia, que sempre olhou pelo país, olha pela engenharia,
e é um porta-voz das ideias, né? Tanto para o governo como para a população. Como é que nós podemos colaborar com a Abifer nesse trabalho? Caro Jardim, amigo, muito obrigado pela referência. Nós temos efetivamente essa matriz de transporte brasileira, eu diria, no momento, desbalanceada, desequilibrada. Nós temos apenas 20% de participação da ferrovia na matriz de transporte de carga brasileira, e isso vem se mantendo há muito tempo, ou seja, nós não temos saído do lugar. E esse número de 20, depende da metodologia, ele pode ser mais ou menos 1%. Então, nós estamos situados nesse ponto, porém, com todos os processos que o governo tem procurado colocar para o Brasil, nós temos a previsão, segundo a própria EPL, que junto com a Valec hoje forma a Infra-SA, de que em 2035 essa matriz será mais equilibrada. Então, se espera que o setor ferroviário possa participar com 40% do transporte de carga brasileiro. O rodoviário, não que a gente vá buscar tirar do rodoviário, nós vamos buscar melhorar a eficiência do rodoviário, porque não é possível que a soja, o milho, quer dizer, commodities de uma forma geral, inclusive minério, saiam do Mato Grosso, do centro-oeste brasileiro, para o Porto de Santos, ou mesmo Paranaguá, de caminhão. É um desperdício físico, porque se perde carga ao longo do trajeto, e também desproporcional pelo custo do frete maior por rodovia do que o seria por ferrovia em largas distâncias. Então, naturalmente, o rodoviário deve ceder um pouco da sua participação, que hoje é de 60% a 62%, para que a gente tenha uma matriz mais equilibrada, porém muito mais eficiente, tanto para o transporte ferroviário quanto para o próprio rodoviário. Então, essa é a prerrogativa com que nós lutamos junto ao governo, e o governo tem essa proposta de que até 2035, com todos os projetos existentes e aqueles que ainda vão surgir, nós tenhamos essa proporção de transporte ferroviário de 40%. Que fosse em 35%, algo assim, nós temos a absoluta certeza que nós vamos atingir isso daqui a pouco mais de 10 anos. Vicente, vamos dar um exemplo prático, né? Aliás, é importante, sempre que eu tenho oportunidade, o Instituto de Engenharia insiste num tema que é, na minha opinião, pouco discutido, e é uma riqueza impressionante que o Brasil tem, que são os minérios, a mineração. Muito se fala do pré-sal, né? Muito se fala do petróleo, mas se nós olharmos com muita atenção, o nosso potencial mineralógico é enorme. Se você comparar, isso é uma pergunta, é uma curiosidade, né? Você tem uma jazida de minério expressiva, né? Carajás, por exemplo. Até que ponto você entende que a ferrovia compete, quando eu digo compete, não é uma competição, é uma escolha, uma decisão, com um mineroduto, por exemplo, né? Até que ponto nós podemos conciliar o mineroduto com um transporte ferroviário de uma carga preciosa, que é o minério, e é uma carga pesada, que tudo indica que seja transportada por ferrovia. Sim, sem dúvida. Inclusive o transporte ferroviário de carga, se nós dividirmos esse transporte entre produtos, 75% desse transporte é de minério de ferro. Outros 12%, 15% são commodities agrícolas, e depois você tem aí carga geral, inclusive por contêiner. Então, nós temos que dar prioridade ao transporte ferroviário de minérios, principalmente, como você mencionou, Carajás, o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, quer dizer, o escoamento para os portos, desde Carajás até São Luís, desde Belo Horizonte até o Porto Tubarão em Vitória. Então, isso é uma realidade que a gente tem que, embora seja uma carga pesada,
até de baixo valor agregado, se comparado com transportes de contêiner, de bens industrializados, mas é de extrema importância para o país. E ao comparar com o mineroduto, a gente se depara, já existe um mineroduto que funciona, mas que vai ao Porto do Açu, mas é um transporte que ele necessita de água para poder movimentar o minério dentro desse mineroduto. Então, é um dispêndio, um desperdício de água que é um bem precioso. Então, tudo que se puder fazer via ferroviária e mesmo às vezes algum minério nas pontas rodoviárias seria o ideal. Como é que você coloca nessa sua composição, nessa ficha, né, ferroviária, o transporte de passageiros? Então, o de carga tem essa visão que eu trouxe. O de passageiros ele é menor, naturalmente, porque nós temos, como eu falei, apenas 1.116 quilômetros de metrovias, de vias de passageiros nas grandes capitais, ou na maior parte das capitais, são 16 sistemas metroferroviários, e então a participação do passageiro no transporte urbano e interurbano ela é zero. Naturalmente, a gente vai resgatar através do TIC com uma participação um pouco mais expressiva. Dentro das cidades, ainda assim, a maior parte do transporte é feita por ônibus. Eu vou perguntar para o Vicente sobre o TIC, o trem intercidades. Então, o que eu estou vendo na mídia é que vai ligar as cidades grandes do estado de São Paulo. Daí, por que demorou tanto para sair do papel? Bom, o TIC é um projeto complexo. Não é um projeto que pudesse ser desenvolvido com pouco tempo. Foram feitas várias audiências públicas ao longo do tempo. Esse governo de hoje, o governo Tarcísio de Freitas, tomou para si a resolução de executar o leilão do TIC. Então, cabe aí também um aspecto político, de vontade política, não político como política, de vontade política. Então, nós temos, aliado à necessidade de transporte da população entre São Paulo e Campinas, que tem uma demanda de 160 mil passageiros por dia, nós temos a obrigação de executar um transporte alternativo ao transporte rodoviário, porque ele vai margeando duas rodovias de extrema capacidade, que são as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, mas com uma condição que, ao chegar em São Paulo, os passageiros não vão ser como no automóvel ou no ônibus, transportados para as marginais do rio Tietê ou do rio Pinheiros. Eles vão ultrapassar o rio Tietê e serem deixados numa estação da CPTM que vai ligar, que é a estação Barra Funda, que vai ligar e vai levar esse passageiro a todos os pontos da cidade via metrô ou via trem. Então, a grande diferença é essa. Quando o passageiro de automóvel, de ônibus, chega nas marginais ou sai das marginais em direção a Campinas, por exemplo, ele vai ter essa dificuldade do trânsito intenso para poder ultrapassar esses obstáculos. Na hora que tiver o trem, ele sai de uma estação na Barra Funda, no lado oposto do rio em direção a Campinas, e chega também por essa mesma estação e é distribuído por toda a cidade de São Paulo através de metrô ou de CPTM. Então, é um projeto que, embora seja complexo, ele terá naturalmente o trem expresso entre São Paulo e Campinas, que vai fazer esse trajeto em 64 minutos, tem uma tarifa extremamente baixa. Claro que comparado com o ônibus ela é ligeiramente maior, mas ela tem as vantagens de tempo e de deixar as pessoas em locais em que elas podem se deslocar com menos tempo do que fossem trafegar pelas marginais. E tem também os outros serviços, que são o trem através da linha 7, que vai atualmente até a estação de
da linha 7 e que depois pode ir a Jundiaí e depois a Campinas. E tem vários serviços de trem que vão atender plenamente a população. O principal desse trajeto do trem intercidades entre São Paulo e Campinas expresso é um tempo reduzido e uma tarifa bem compatível. E nós temos agora o leilão previsto para dia 29 de fevereiro, às 15 horas, na Bolsa de Valores em São Paulo, com eu diria, quase segurança de 2 consórcios participantes, em que nós tenhamos um vencedor que vai executar todo esse projeto, inclusive com aporte do governo de São Paulo. É uma PPP, então o governo de São Paulo participará também com um valor expressivo nesse projeto. Ivan. Vicente, você fez uma colocação bem otimista sobre a malha, a nossa matriz, a malha ferroviária e a matriz de transporte no Brasil, que em 2035 teremos uma matriz mais equilibrada, isto é, a ferrovia vai sair dos seus 20%, vai atingir uma outra porcentagem maior. Agora, o que eu vejo na nossa história não está me dando essa confiança toda. Eu gostaria de ficar otimista como você. Eu vejo que nós temos em São Paulo uma malha, nós tínhamos há 40 anos uma rede de 5.000 quilômetros no estado de São Paulo. Hoje nós temos em torno de 2.500. Então, o que está vendo? Nós estamos regredindo? Como é que vai ser mais equilibrada essa malha? Eu vi que foi editado um projeto de lei, depois virou lei e foi sancionado no governo passado, no governo do Estado. E isso aí devia estar estimulando as autorizações, e eu imaginei que a malha nossa teria um desenvolvimento enorme com essa lei. Mas não sei, não acontece nada, não temos nem mesmo um departamento ou uma entidade do governo que se ocupe das ferrovias. Tem de rodovia, tem de navegação interior, enfim. O que está vendo? Como é que nós vamos ter essa matriz equilibrada e poder contar com esse otimismo que você está tendo? Sim, Ivan. O nosso otimismo ele se baseia na questão que nós colocamos aqui, de que todos os projetos delineados pelo governo federal e mesmo estadual, eles vão permitir com que a gente tenha a matriz de transporte mais equilibrada. Eu mencionei as renovações antecipadas, as autorizações ferroviárias e todos os outros capítulos aí do nosso setor. Todos sabem que a ferrovia tinha grande expressão lá no passado e ela veio perdendo terreno durante as décadas de 60, 70 para o transporte rodoviário, porém, na década de 90, nós conseguimos fazer o movimento de concessionar a iniciativa privada aquilo que era a antiga Rede Ferroviária Federal e a antiga FEPASA. E com isso nós criamos um movimento que passamos, só para ter uma ideia do volume de transporte, naquela época, em 97, de carga no país eram 253 milhões de toneladas por ano. E hoje são mais de 500 milhões. Chegou a 600 milhões em função de alguns eventos, inclusive até a própria pandemia, embora o transporte ferroviário de carga não tenha perdido participação, mas nós não tivemos o mesmo crescimento que havia sido nos últimos 30 anos. Mas, de qualquer forma, já é muito mais expressivo. É pelo menos o dobro daquilo que se praticava há 30 anos atrás. Claro, falta uma autoridade metropolitana ou uma autoridade federal que pudesse fazer essa regulação. Sim, a gente sente falta disso. O Instituto de Engenharia, com a Abifer, o CIMEF e outras entidades, tem lutado para que a gente possa ter essa autoridade metropolitana que vai ser de extrema importância. Mas o fato a que você se referiu, o otimismo vem dos projetos existentes,
daquilo que se propôs no passado e que já está acontecendo, como eu mencionei, mais do que o dobro do transporte ferroviário de carga, de forma que nós acreditamos que esse processo ele é irreversível nesse sentido. Então, claro que toda a ajuda do governo, da indústria, das concessionárias, a união de todos os esforços, inclusive como o nosso presidente Jardim mencionou, que a matriz é desequilibrada, mas importante é que ela tenha a integração entre todos os modos de transporte. E eu tenho um exemplo muito claro de integração, que é o VLT Carioca. Ele liga o aeroporto Santos Dumont, o sistema de barcas, ele liga, que é no porto em Mauá, ele liga a rodoviária na nova rodoviária, ele liga as estações de metrô. Então, é um transporte que é totalmente integrado com outros modos de transporte. Então, tudo que a gente deva pensar no transporte ferroviário, a gente deve pensar com a integração entre outros modos de transporte para que a gente consiga extrair de cada modo de transporte aquilo que ele é mais eficiente para diminuir o custo do transporte de cargas ou de passageiros. Vicente, essa questão que você falou várias vezes aí dessa dosagem entre o transporte rodoviário e o transporte ferroviário, será que a construção disso não tinha que ser a semelhança do que nós temos hoje no sistema energético do Brasil, que a gente até um tempo atrás tinha uma predominância brutal de hidrelétricas e hoje, com o avançar do tempo, foi feito um planejamento da gente ter as fontes alternativas, não que hidrelétrica não seja boa, é ótimo, o Brasil é um grande produtor de energia hidrelétrica, que é uma energia limpa, boa, enfim, mas para balancear o sistema todo no Brasil, houve um trabalho, uma ação governamental de incentivo para a gente poder ter as eólicas e também ter a energia solar. Isso seria por meio dessa construção, dessa autoridade governamental e também um pouquinho de mudança disso que você diz, dessa política governamental de deixar exclusivamente esses investimentos para a iniciativa privada e ter o desenvolvimento também, o investimento do governo nisso? Sem dúvida. Nós temos, no caso que você mencionou da energia hidrelétrica e de outras energias alternativas, sempre renováveis, o esforço muito grande do Ministério de Minas e Energia, da ANEEL, como nós temos, no caso do ferroviário, o esforço do Ministério dos Transportes, do Ministério das Cidades, da NTT, que é a nossa agência reguladora, e isso nós vamos acabar tendo essa melhoria na eficiência dos transportes terrestres comparado com essa questão de energia. Inclusive, nós temos propugnado na BIFER e as nossas associadas, indústria ferroviária, ela tem se utilizado não só da energia elétrica, que são os trens de passageiros convencionais que nós temos no Brasil, mas também agora, muito fortemente, com a questão do hidrogênio. E outros modos também. Eu posso mencionar que em 2020, uma das nossas associadas construiu uma locomotiva ainda de manobra àquela altura, movida 100% a bateria. Inclusive é um benchmarking brasileiro, porque elas estão sendo exportadas, ou já foram exportadas para os Estados Unidos. E na questão do hidrogênio, claro que é uma fonte que ainda tem que ser desenvolvida, com várias dificuldades, mas nós temos aí a possibilidade de produção de hidrogênio verde, abastecermos o mundo, inclusive o nosso transporte. As nossas associadas, nas suas matrizes, têm a célula de hidrogênio, tanto nas locomotivas como nos trens de passageiros, e naturalmente, no momento em que a gente tiver uma produção de hidrogênio compatível com a necessidade que nossa indústria em geral e a nossa indústria ferroviária tem, nós vamos ter naturalmente esses produtos desenvolvidos aqui, tanto o trem a hidrogênio quanto as locomotivas a hidrogênio. Jardim. Vicente, uma pergunta um pouco diferente, mas dentro do nosso tema.
é o conteúdo nacional. Eu me lembro muito bem, eu tive a oportunidade de presidir a Associação Brasileira das Empresas de Perfuração de Petróleo. Eu me lembro na época que a Petrobras foi muito questionada, e nós também, como associação, a respeito do conteúdo nacional das plataformas de petróleo. Me lembro muito bem num evento em Brasília, em que na época a ministra Dilma Rousseff, perguntou diretamente para mim: mas o senhor tem coragem de dizer que a Petrobras está encomendando as plataformas para a exploração do petróleo do pré-sal na Coreia? Eu falei: ministra, não é uma questão de coragem, é uma questão de realidade. A Petrobras encomendou essas plataformas, elas estão construídas lá. Mas a senhora, não sei se a senhora está ciente, mas o conteúdo nacional na Coreia do Norte, aliás, na Coreia do Sul, é de 35% apenas. Eu pergunto, Vicente, como é que a indústria ferroviária brasileira se comporta atualmente quanto ao conteúdo nacional? Eu me lembro, no meu tempo de jovem, da Santa Matilde, da Cobrasma, Como é que a coisa hoje se comporta? Qual é a sua opinião? E se esse avanço da indústria das ferrovias está sendo acompanhado pelo avanço da indústria ferroviária brasileira? Muito boa pergunta. Eu vou separar em tipos de veículos, porque cada um tem o seu conteúdo nacional inerente. Nos vagões de carga, nós temos, eu não vou dizer 100%, porque tem um componente que é importado, que é o rolamento. Então, 97% é nacional. E esses rolamentos, inclusive, a nossa indústria que traz rolamentos de fora, os fabricantes de rolamentos externos, elas têm operações aqui no Brasil de remanufatura de rolamentos, que são utilizados mesmo em vagões novos. Então, eu diria que vagão de carga totalmente pacificado, que o índice de nacionalização é extremamente alto, e eu diria que de 97%. Nas locomotivas, nós já tivemos percentuais menores e gradativamente tem sido aumentado. Hoje, eu diria que as locomotivas têm cerca de 50% de conteúdo local. Por que ela não tem mais do que isso como um vagão? O vagão, naturalmente, ele é tracionado, então ele não tem nenhum componente de tração do tipo elétrico, de combustível diesel ou biodiesel, coisa similar. Então, os motores das locomotivas, eles são naturalmente importados. Então, isso reduz o conteúdo nacional para esse percentual de 50%. Nos trens de passageiros, eu lembro que o nosso Dr. Plínio Asman, na época em que o metrô começou, lá para a década de 70, entre 70 e 80, ele mencionou uma coisa importantíssima. Você acabou de mencionar empresas daquela época, Cobrasma, Santa Matilde, Mafersa, que tinham um conteúdo local extremamente alto. Ele se entusiasmava e era um defensor da indústria nacional e dizia que nós tínhamos índices de 80%. Pois bem, esses índices nos carros de passageiros, eles variam conforme o tipo de carro. Se pegarmos um monotrilho, ele tem um índice de nacionalização de 40%, então efetivamente é mais baixo. Um trem desses de metrô ou de superfície metropolitano, ele tem aí entre 60% e 80%. Então, são índices mais elevados em função da escala que esses tipos de trens têm. Não é uma escala como é de vagão, 3, 4 mil vagões, ou mesmo locomotiva, que são volumes baixos, mas são significativos. Nós queremos crer que depois de 12 anos que não houve nenhuma aquisição de trens no Brasil, infelizmente houve mais ganhos com a política predatória de empresas estrangeiras e com a anuência de governos, lamentavelmente, mas nós tivemos aí 10, 12 anos sem encomendas. Por exemplo, uma das associadas nossas tem aí para os próximos 4 anos cerca de 1.000 carros.
Nós estamos participando de uma concorrência agora, que vai ser dia 20 de março, do metrô de São Paulo, de 44 trens. Quer dizer, quando os volumes têm escala, nós conseguimos nacionalizar mais. E existe também um benefício do BNDES para nacionalização progressiva. Então, tudo isso daí é importante para que, fora os vagões que têm um alto índice de nacionalização, a gente consiga melhorar tanto nas locomotivas como nos trens de passageiros. Mas é uma situação que, por falta de escala, a gente não tem condições de fabricar motores de tração, motores diesel e outros componentes que requerem escala para poderem ser desenvolvidos aqui. E como o mundo todo, é como a questão de trilhos, não é da indústria nacional brasileira, ferroviária, é da indústria siderúrgica. Por que não fabrica trilho? Todos os nossos... a CSN fabricava em 90, na década de 90. A Gerdau tem uma usina, que é a antiga Açominas, em Ouro Branco, totalmente equipada com laminadores de perfis de trilhos. O grande problema é a falta de encomendas. É a não previsibilidade de encomendas. Eu fiz um estudo numa época e apresentei para o Dr. Jorge Gerdau, para que a Gerdau pudesse, baseado naquele estudo, fazer os trilhos no Brasil. E ele falou, olha, o investimento é alto e você tem a garantia de que isso vai ocorrer? Eu falei, na garantia eu não tenho. Eu diria, de peito aberto, ainda bem que ele não aceitou o desafio, porque essa garantia que eu tinha, que era o Pio 1 e Pio 2 da ex-presidente Dilma Rousseff, não se concretizou. Então não adianta, sem escala, sem demanda, nós não conseguimos. Tecnologia nós temos, inovações nós fazemos, toda a indústria, tanto a ferroviária quanto a indústria siderúrgica nacional, elas têm capacidade tecnológica, só não tem escala para poder cumprir determinados produtos. Por que não temos uma ligação entre os aeroportos, como no centro das grandes cidades? Então, uma ligação entre aeroportos, ferrovia, para passageiro, ou tipo carga humana, para nós. Então a gente pega, olha que legal, pega aqui o trem em Congonhas, agora exagerei, e chega em Campinas. Mas uma pergunta séria, interligar os aeroportos via trem. Como tem, ferrovia. Como tem, né, nas grandes cidades do mundo, aí você vai Berlim, Nova York, Paris, né, tudo que é grande cidade do mundo tem uma interligação entre aeroporto com o centro da cidade e com ferrovia, né? E essas ligações ainda acabam sendo turísticas, né? Porque quando você faz essa interligação entre os aeroportos, essa viagem ainda não, eu preciso fazer porque é turismo. O trem ainda te dá a ferrovia, vamos dizer assim. Lá, Roma, você pega aquele aeroporto lá de Fiumicino, que é longe, né? Em 25, 20 minutos você está no centro de Roma, né? Amsterdã, mesma coisa. Né? Não, o mundo todo, como você mencionou, não só a Europa, Estados Unidos e Ásia, tem essas ligações. O Brasil, infelizmente, não. Nós temos alguma possibilidade aqui no Brasil, por exemplo, que infelizmente não, já tem 10 anos e não está completado, que é a linha 17 do monotrilho, que sai de uma estação da CPTM na Marginal Pinheiros e chega ao aeroporto de Congonhas. Inclusive a estação dentro do aeroporto de Congonhas, ela já está praticamente pronta ou delineada. Claro que as estações ao longo do monotrilho elas têm que ser acabadas e não o foram. O governador Tarcísio já propôs uma meta que o monotrilho da linha 17 será terminado até 2026. Então nós vamos ter uma ligação com o aeroporto de Congonhas. O aeroporto de Guarulhos, ele tem uma ligação que é a linha 13, que chega lá no aeroporto de Guarulhos, e agora nós temos uma possibilidade de que do passageiro, ao chegar no aeroporto, ele não precise se utilizar de ônibus quando ele chega pela linha 13. Ele terá para se deslocar para o próprio Terminal 1, onde chega a linha 13, o Terminal 2 e o mais distante, Terminal 3, o chamado aeromóvel. É um sistema que é 100% nacional, uma tecnologia
totalmente sustentável, zero de emissão, porque o tracionamento do trem, do aeromóvel, é por tração pneumática, e o leme que comanda o aeromóvel abaixo da linha dos trilhos, ele é por um motor elétrico, então eu diria que é zero de emissão. São 2,7 quilômetros que vão da linha 13 até o Terminal 3. Esse aeromóvel já está praticamente fabricado por uma empresa brasileira no sul do país. Até a primeira quinzena de março, que é daqui 15 dias, nós teremos a chegada do primeiro lote desses trens do aeromóvel, e as obras lá em Guarulhos já estão sendo finalizadas pela detentora do projeto técnico, que é a Aeron, cujo presidente hoje, Marcos Quester, é filho do saudoso Oscar Quester, que projetou esse aeromóvel. Então, nós teremos uma ligação que já existe pela linha 13 da CPTM e que vai ligar os 3 terminais através do aeromóvel. Como eu mencionei um pouco antes, o VLT Carioca leva até o aeroporto Santos Dumont, mas existe muito pouco no Brasil que a gente possa... Não, mas Galeão não tem, né? Galeão, você cai no Galeão, não tem. Confins não tem. Não tem. Em Brasília não tem. Recife não tem. Mas a pergunta é, isso não para em pé o projeto? Ele não é viável pelo volume de passageiros? Ou é uma questão de decisão política? Porque a gente sabe, um projeto de ferrovias desse porte, ele leva 2 gestões, vamos dizer, de um governante hoje, e talvez politicamente isso talvez não seja interessante de ser desenvolvido. É esse aspecto ou é o aspecto econômico-financeiro? Ou é uma combinação dos dois, Vicente? Eu diria, você acabou dando a resposta, é uma combinação, não é um fator só. Um dos fatores, ele é naturalmente a vontade política do governante de querer fazer. Tá? Então, como eu mencionei em alguns casos aqui, a vontade política existe. Outro fator é o custo, porque, como eu disse, na área de passageiros, normalmente no mundo ele é financiado ou ele é executado em termos financeiros pelo próprio governo, com uma pequena participação da iniciativa privada. Então, os governos eles carecem de recursos. Hoje, de algum tempo atrás, a gente está numa situação fiscal no país difícil e que não permite que os governos apliquem esses recursos em transporte ferroviário, infelizmente. Agora, você mencionou Brasília. Brasília tem o eixo W3, que tem previsto um VLT para chegar até o aeroporto. Então, projetos existem, isso é fato. Nós temos projetos em todas as cidades, além de Brasília ter um transporte metroferroviário que vai da rodoferroviária até as margens lá aos arredores de Brasília, nós carecemos de um transporte que vai levar no eixo monumental da W3 até o aeroporto de Brasília. E em outros casos, aí, Recife é um mau exemplo no momento, mas Salvador, por exemplo, tem um transporte ferroviário eficiente, inclusive que leva ao próprio aeroporto, e Fortaleza também do mesmo jeito. Então, nós temos vários projetos ou executados ou em andamento que vão facilitar para que a gente tenha, como no mundo todo nós temos, e Transurb, que é um caso do aeromóvel, já existente há 10 anos, você tem o aeromóvel que liga o aeroporto Salgado Filho até a estação da Transurb, da estação aeroporto da Transurb. São 900 metros, 1 quilômetro só de aeromóvel, mas um sistema que já foi consagrado lá no Sul e que será naturalmente muito mais evoluído tecnicamente, outra geração, aqui em São Paulo, em Guarulhos. Ivan. Acho que dando continuidade ao que você está falando, fica claro que falta um transporte dedicado de ligação entre aeroportos. E às vezes a gente usa um modo que não é o adequado.
né? Parece que a gente prefere, em quase tudo, colocar um ônibus a diesel que não tem uma energia limpa, que enche de fumaça a cidade, barulho. E qual é a dificuldade que existe para que São Paulo ou outras cidades brasileiras enxerguem o que outras cidades do mundo enxergam? Por exemplo, para a requalificação urbana, está certo que no Rio de Janeiro, você citou o exemplo lá, aquele VLT que foi implantado, ele é excelente para requalificar o centro, até ajuda a dar mais segurança para o centro, segurança para o pedestre, segurança até pessoal, né? Que requalifica. Você pega o VLT de Santos e Santos São Vicente, ele passa por umas faixas de grama, de gramado, são implantações que você não consegue fazer, a não ser com esse modo de transporte, né? É um trilho que vai junto com o paisagismo e não tem outro modo de transporte que possa fazer isso. E agora São Paulo está com esse problema de querer valorizar o centro, requalificação. Fala-se muito de policiamento, fala-se da parte de saúde, fala-se em melhorar a pavimentação, calçadões, etc. E qual é a resistência que existe na implantação? Eu ouvi falar que também saiu no jornal essa semana, projeto de 2 linhas para o centro. Mas eu escuto falar nisso há 20 anos, ou 30 anos, né? O que é que segura a implantação do VLT em cidades brasileiras? É a origem do bonde que ficou ultrapassada ou é a falta de ser divulgado que o VLT é um progresso e é um avanço, é o elemento de requalificação que nós precisamos? Você tocou num tema que eu acho que é importante, que falta ao nosso setor ferroviário, como a muitos setores, mas sem mencionar quem, comunicação. Então, eu acho que a gente se comunica para nós mesmos, não comunicamos para o público externo, seja ele governo, sociedade organizada. Então, um pouco do problema é comunicação. Só voltando, eu vou voltar à sua questão, Ivan, mas voltando aqui à minha anterior, eu esqueci de um projeto que foi concebido no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, porém mal concebido, que é o TAV, Trem de Alta Velocidade de São Paulo-Rio de Janeiro. Por que foi mal concebido? Eu acho que, inclusive, nós tínhamos um participante da Coreia do Sul entusiasmado em fazer, mas só que praticamente o governo não deu a segurança necessária para que esse projeto fosse em frente. Um dos aspectos não foi o excesso de velocidade, porque eu ouvi falar de empreiteiros que uma das grandes questões que faltou finalizar para viabilizar é que se quis uma velocidade tão grande nesse trem de alta velocidade que você precisava ter uma declividade muito pequena na ferrovia e isso aumentou muito os custos. Esse é um dos aspectos? Ou foi o excesso de estações? Não, estações não. As estações elas eram projetadas, tinham 9 naquela altura, né? Hoje já está se falando no novo projeto TAV Brasil, com uma estação na periferia de São Paulo, na periferia do Rio de Janeiro, uma estação em Aparecida, que é tradicional, e depois em 2 cidades grandes de São Paulo e do Rio de Janeiro, São José dos Campos e Volta Redonda. Quer dizer, nós estamos falando de 5, 6 estações. Eu acho que excesso de estações não seria. Eu acho que foi mal conduzido, não pelo governo na época, mas de alguma forma foi mal conduzido e, lamentavelmente, os 2 leilões que foram tentados deram vazio. Hoje ele volta à baila, trazido por uma empresa privada que pediu autorização, como esse processo de autorização de carga, no caso do TAV Brasil, também foi pedida uma autorização e concedida pela NTT, pelo governo. Então é capaz disso aí progredir. É um outro termo de ligação de aeroportos entre, por exemplo, Guarulhos e Galeão.
E temos aí também projetos que, além do trem intercidades de São Paulo a Campinas, nós temos projetos para São Paulo a São José dos Campos, São Paulo a Sorocaba e, eventualmente, São Paulo a Santos. Então, são 4 eixos que comportam ferrovias já existentes, que têm que ser naturalmente revitalizadas, que dão aí quase 600 quilômetros dentro daquele abandono que foi mencionado pelo Ivan. O Ivan falou que hoje nós temos 5.000 quilômetros, 2.500 utilizáveis e 2.500 não. Esses 600 quilômetros que eu estou mencionando agora, eles não estão utilizados, está dentro da massa dos 2.500 quilômetros. Mas voltando àquela sua questão, é falta de comunicação, é falta de vontade política de determinadas ocasiões, é falta eventualmente de reserva financeira do governo. E se o governo, como eu disse, no mundo todo, ele aplica os recursos financeiros para fazer transporte passageiro, a iniciativa privada sozinha não tem condições de tocar um projeto desse. Então, como eu falei, o próprio exemplo do TIC, haverá um aporte significativo de recursos do governo de São Paulo para poder realizar o TIC São Paulo-Campinas. Bom, nós estamos nos encaminhando aí para o final desse programa. E é bom repetir que esse programa é uma iniciativa do Instituto de Engenharia com a Convisão CNC, Central de Notícias da Construção, e ele também, vamos dizer, um preparo para discussões desse tema de ferrovias, como de vários outros assuntos que nós vamos ter na Semana Nacional da Engenharia, que o Instituto vai promover de 17 a 23 de junho, aqui em São Paulo. Vicente, eu queria fazer uma pergunta rápida para você, com uma resposta rápida, e o presidente também, para a gente terminar com mais 2 perguntas. A primeira é uma questão verde, não alviverde, hein? É verde a questão. A questão disso, emissões de CO2, as ferrovias, elas têm teoricamente, uma pegada para esse lado verde que está no mundo inteiro se colocando em relação ao modal rodoviário, né? Mas eu não sei se eu estou errado ou o que está chegando para mim, muito pouca comunicação nesse sentido dos benefícios que um modal ferroviário traria em relação ao meio ambiente. Como é que você enxerga esse assunto? Nós temos a pegada das ferrovias com relação a carbono, da menor emissão. Eu menciono um exemplo, a Ferrogrão ainda não é uma ferrovia executada, ela vai demorar, agora está relativamente destravada pelo STF, mas a ideia é você ganhar 1 milhão de toneladas de CO a menos na atmosfera naquela região que vai desde Sinop até Miritituba, que sai do Mato Grosso e vai ao estado do Pará. Sem querer dizer que o ferroviário é muito melhor que os demais, mas é uma realidade que ele emite muito menos CO na atmosfera por essas questões que eu mencionei, dos nossos equipamentos que a indústria ferroviária produz, que ele tem... Mesmo com diesel convencional, ele tem uma mistura de biodiesel que diminui a emissão. Ele tem agora, futuramente, células de hidrogênio, tem bateria, tem uma série de componentes que fazem com que a emissão seja menor. Mas ele é 9 vezes menor do que a emissão de um transporte aéreo. Claro, existe o SAF, que está sendo desenvolvido, que é mais natural, vai melhorar essas emissões? Vai. Sem dúvida nenhuma, mas hoje, se você comparar o transporte ferroviário com aéreo, ele é 9 vezes menos emissor. E com relação ao rodoviário, também ele tem uma pegada muito melhor de carbono e também ele tem muito menos emissões de rodoviário. Não nessa proporção, mas talvez de 4 vezes. Eu não tenho o número aqui correto para afirmar, mas é nessa proporção. O ferroviário, o rodoviário e o aéreo, numa proporção de 1 para 4 e de 4 para 9, tá? De emissão. Meu caro amigo e companheiro Vicente Abate, como nós já imaginávamos, você deu uma aula plena sobre ferrovias. Não é surpresa para nós. A sua competência, a sua dedicação a esse capítulo
é conhecida e elogiada. Mesmo assim, o Instituto de Engenharia fica à sua disposição para quando e se necessário, quando você desejar, nós juntarmos forças defendendo a indústria ferroviária do Brasil, que sem dúvida é uma alavanca indispensável ao progresso do nosso país. Muito obrigado. Então, para encerrar, vou fazer uma pergunta para os dois, hein? Para os dois. Se o Vicente fosse convidar o Jardim para almoçar, ia convidar para comer que prato? Uma feijoada. E Jardim, você ia convidar? Eu preferia ouvir o Vicente em lugar de almoçar, eu aprenderia muito mais. Saiu bem, presidente, hein? E assim a gente encerra mais um podcast Visão da Engenharia. Muito obrigado a todos. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.